Graça e paz, aleluia. Uma alegria estar aqui com você nesse dia tão especial, onde nós queremos hoje bater um papo com o nosso querido pastor Plácido Casarini, conhecido como Papi. E vamos ter um tempo aqui especial de palavra, de revelação da palavra. E você vai poder estar interagindo, conversando conosco, e vai ser um bate-papo legal. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, muito especial. É sobre Jesus, ele é suficiente, né? Então, é um assunto muito importante, muito relevante em nosso meio cristão, que tenho certeza que vamos ter um momento especial junto. Então estamos aguardando aí, pastor Plácido Casarini, grande amigo, pastor, professor da FATEM. Tivemos já esses dias uma live, foi tremendo, foi especial. E lembrando que essa live vai ficar salva, depois eu vou estar compartilhando no YouTube, né? E vai ser maravilhoso. Então é um assunto muito importante, quer dizer, um assunto que nos coloca num alinhamento de Deus. Então vamos ver aqui, o pastor Pá vai estar entrando. Vamos estar entrando aí, vamos ver como é que está a nossa conexão, o áudio aí, estão ouvindo bem? Alô? Aleluia! Ô glória! Oba! Daí, varão? Aí, pastorzão, como é que Tudo temos? bem? Tá me ouvindo bem, não? Estou ouvindo perfeito. Amém. Um abraço. Como é que tá você? Tudo bem? Família? Tudo bem. A família Que tá bom. frio aqui. Aqui, aí deve estar mais frio, né? Aqui tá frio também. Como é que você tá? Temos na benção, pastor. Uhum. Temos aí vencendo cada dia, com a graça de Deus, né? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui também, estamos bem. Um abraço a todos Benção. aí que estão já chegando aí, né? Ah, o pessoal tá entrando aí, o pessoal Que tá legal. entrando tá com a gente aí. O O pessoal tá pastor, terminando, o pessoal tá terminando de tomar sopa, já entra. tá certo. Pastor, eu quero agradecer aí por o senhor aceitar o nosso bate-papo mais uma vez, de Imagina. poder crescer na graça, no conhecimento de Jesus, e cada vez que a Aham. gente bate um papo, a gente cresce, né, muito mais na graça, no conhecimento, a gente se apaixona ainda mais por Jesus. Amém. E hoje vamos entrar em um assunto muito especial, muito importante, né, na vida do cristão, Ah, que e legal. acho Uhum. que vai trazer um divisor de águas, né? Eu creio Aham. na vida de todos nós aí, porque é um Aham. assunto muito importante. E, e quando a gente entende esse assunto, que Jesus ele é suficiente, a gente tira um peso, né, um fardo das nossas costas, porque às vezes a gente quer ajudar Jesus, né? Aham. Essa é a Verdade, graça. verdade. E É a verdade. vida é mais breve, a vida cristã é muito mais tranquila, muito mais bênção na nossa vida quando a gente Aham. entende, né, que aquilo que Jesus fez, e a gente entende que tudo está nele, tudo é dele, tudo é por ele e é para ele, né? Então, acho que vai ser aí uma live muito importante nossa hoje aí. Amém. E, Amém. então, vamos falar hoje aí, então, que Jesus ele é suficiente, né, pastor? Vamos ver se Amém. conseguimos Amém. trazer um entendimento importante na Vamos, nossa vamos vida bater um papo sobre esse assunto aí, né? Aham. Parece tão óbvio o assunto, né? Parece tão óbvio, mas nem sempre é tão óbvio assim, né? é um Amém? assunto, na verdade, é um assunto muito central e muito importante, só que às vezes a gente precisa ter alguém que nos ensine, né, pastor? Que nos fale algo que daqui a pouquinho a gente vai olhar, vai recalcular a rota da nossa vida, do nosso ministério. E Aham. a gente, realmente, a gente vê assim, às vezes, que a gente está querendo ajudar Jesus. Eu Aham. tenho uma aula na FATEM que eu acho que entra muito dentro desse assunto também, ali que se chama Obras Mortas, é com o pastor Marco Aurélio, se eu não Marco estou Aurélio. enganado. Aham. E eu me lembro, pastor Pablo, quando eu fiz essa aula, eu fiz aí eu fiz na aba coletiva Curitiba. da aula, eu chorei Aham. nessa aula. Chorei muito nessa aula porque eu olhei Não para só mim, você. eu pude ver que tudo aquilo que eu estava fazendo era eu que estava fazendo, né? Aham. E, Aham. e aí eu conheci que
Jesus ele é suficiente, né? Então é muito mais, o fardo não é pesado, É, a gente aham, pode frutificar nele, né? é, Extraordinário, mudou minha vida, assim. Só que às vezes a gente vê essa mistura, né? Então, entrando já aqui, pastor, então, né? Esse nosso bate-papo, né? aham, Então, o tema parece, que nem o senhor falou, parece ser tão um tema. Ah, é claro que Jesus é suficiente, só que quando a gente começa a trabalhar isso e ver na nossa vida, trazer para a nossa realidade isso, a gente vai ver que às vezes a gente Jesus ele não está apenas sendo ele suficiente, mas é Jesus mais, né? Não, é Jesus, mas é mais o meu jejum, é mais as minhas obras, é mais a minha a minha leitura, é Jesus mais o meu sacrifício, é Jesus mais o meu método, é Jesus mais a minha sabedoria. E, aham, e aí a gente acaba, às vezes, pensando que é aquilo que a gente faz, né? E não aquilo que aham, Jesus fez. Eu acho que Jesus ele é suficiente. aham. Então, pastor, acho que vamos iniciar Vamos acho que embora. nesse Aham, bate-papo aí, né, sobre a importância disso, uhum, porque a gente tem muito essa mistura, pastor. Não sei se. E é muito fácil a gente. Eu vejo assim que é muito fácil a gente cair nessa mistura, como cristão, aham, aham. né? É Não, verdade. eu preciso fazer algo, né? Eu preciso. Não, se eu não jejuar, se eu não pagar o preço, se eu não fizer a minha parte, alguns dizem, né? E aí junta tudo isso. Aí a gente acaba nessa, né? Poxa, será que Jesus está sendo suficiente na minha vida? Será que eu estou confiando somente na obra dele? Será que eu estou confiando somente naquilo que ele fez? Será que eu estou crendo que Uhum, aquilo que ele fez foi perfeito? E agora eu posso, digamos assim, me apoiar, confiar, crer na obra dele que foi perfeita aham, e usufruir, é verdade. né? Aham. Então, eu acho, pastor, que deixar o senhor falar um pouco aí, né? Dentro desse Não, mas eu pensamento, tô. né? Então, acho que nós vamos trazer uma luz, vamos trazer um alinhamento dentro dessa parte, que é muito fácil a gente cair, né, pastor? Desse lado onde a gente É, coloca Jesus mais. é. Uma coisa que eu vejo, né, até o texto que a gente conversou e você falou que quando você surgiu no teu coração esse tema, né, Uhum, Jesus é suficiente, né, você usou o texto de João capítulo 15, não é verdade? E diz lá, eu sim. sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza ainda mais fruto. E depois ele diz, sem mim nada podeis fazer, né? Perfeito. Na verdade, a ideia aqui, né, que a gente faz, Jesus é suficiente, e existe um outro pensamento também que me veio pensando nesse tema que você pediu para a gente conversar, um outro tema que diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, quando a gente fala, usando esses dois textos, né, de João 15, que ele é a videira e nós somos os ramos, né, e que o texto dele, por ele e para ele, né, o que nós estamos entendendo nesse texto, né? Que a gente, nós não podemos cair no engano de achar que ele fez e ele faz e ele fará todas as coisas. Ou seja, Jesus já fez todas as coisas para me dar condições para que eu agora faça. Então, quando a gente diz que Jesus é suficiente, Jesus é o suficiente na minha vida para que através dele eu possa fazer. A Uau. questão é quando eu quero fazer algo através da minha força, através da minha vontade, né? Então, quando o texto diz assim, todo ramo que em mim não der fruto, ou seja, Jesus é suficiente para me fazer frutificar. Jesus é o suficiente para me fazer dar fruto, né? Quando eu acho que eu só vou dar mais fruto o dia que eu jejuar mais, o dia que eu subir o monte, o dia que eu fizer 10 faculdades, quando eu achar que eu vou dar mais fruto por causa da faculdade que eu fiz, por causa do monte que eu subi, por causa das várias refeições que eu deixei de fazer, então agora sim eu vou dar fruto, né? Aí eu estou dizendo que Jesus não é o suficiente, ou aquilo que ele fez não é o suficiente. Porque eu faço e eu devo fazer.
se espera de mim que eu faça alguma coisa. Né? Afinal de contas, né, eu estava pregando domingo na minha igreja aqui agora, e eu estava dizendo o seguinte, que o amor de Deus, esse lugar chamado amor, né, existe um lugar chamado amor. Esse amor fala de relacionamento com Deus, fala de fazer parte de um propósito de Deus, ou seja, eu passo a fazer propósito, eu passo a fazer parte do propósito. Esse lugar de amor fala de recursos para fazer, né, para executar o propósito, e fala também de proteção, ou seja, eu estou protegido nesse lugar. Mas quando fala de propósito, se espera de mim eu realizar alguma coisa. Agora, se eu estiver realizando, e aquilo que eu estou realizando, e lá na frente, a honra será da faculdade que eu fiz, a honra será do monte que eu subi, a honra será do jejum que eu executei várias vezes. Quando eu divido a honra dos frutos que eu tenho, quando eu divido, né, essa honra com essas diversas coisas, aí Jesus não é o suficiente. Né? O dia que eu entender que aquilo que Jesus fez por mim, aquilo que eu sou nele, isso é o suficiente. Eu estava pensando nessa ideia que você me falou também, quando você me colocou esse tema. Quando Jesus, até hoje eu estava conversando com uma pessoa que estava atribulada devido aí à pandemia, devido aí à falta de renda, devido aí a uma série de dificuldades. Eu estava conversando com a pessoa e lembrando daquele texto que diz que uma das tempestades que Jesus enfrentou com os discípulos, uma delas, Jesus estava dormindo, lembra dessa história? Jesus estava dormindo no barco. Por que Jesus estava dormindo? Porque Jesus, presente na vida deles, a palavra de Jesus que foi dada a eles, vamos para o outro lado, era o suficiente para eles chegarem do outro lado. Ou seja, Jesus era tão suficiente que ele dormiu. Né? Jesus era tão suficiente que ele dormiu. Ou seja, agora vocês podem chegar do outro lado, vocês não precisam de mim. Por quê? O que vocês precisam para chegar do outro lado, eu já fiz. Eu dei a minha palavra, que diz, vamos para o outro lado. Uma vez que eu tenho a palavra que diz que eu vou para o outro lado, significa o quê? Que ele está comigo, significa o quê? Que ele me deu condições e já me deu a sua palavra para ir até o outro lado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, olha só que interessante. Jesus é tão suficiente que ele estava dormindo. Porque ele sabia que o que estava depositado na vida daqueles discípulos era o suficiente para chegar do outro lado do mar, mesmo com tamanha tempestade. Né? Então, quando a gente diz Jesus é suficiente, ele é aquilo que ele fez, aquilo que ele é, e aquilo que ele me transformou é suficiente para fazer o que eu tenho que fazer, para realizar o que eu tenho que realizar. E aí então é outra conversa, né? Só que às vezes, né, a Bíblia diz, né, que os discípulos tentaram remar, que os discípulos tentaram fazer qualquer coisa ali. Eles usaram toda a sabedoria, a expertise deles de navegação e de pescador para tentar vencer aquela tempestade. Ou seja, eles tentaram métodos que eles sabiam. E eles usaram aquilo, e não funcionou. Até que chegou uma hora, eles acordaram Jesus. E o que Jesus disse? Quando eles acordaram ele, né? Jesus deve ter dado aquela espreguiçada assim, né? E Jesus disse para eles assim, homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Por que vocês duvidaram? Ou seja, a minha palavra e a fé de vocês na minha palavra é o suficiente. É o suficiente. Ou seja, o que eu e você temos, Alessandro, o que eu e você temos é o suficiente para você conquistar Carazinho e eu conquistar a Fazenda Rio Grande. E ainda influenciar o que Deus está fazendo no Rio Grande do Sul, e ainda influenciar o que Deus está... ajudar a influenciar o que Deus está fazendo no Paraná. E no Brasil, né? Estamos aqui, 2 estados conversando agora, né? Por quê? Sim. Porque aquilo que você tem, aquilo que eu tenho, a palavra e a fé que Deus nos deu, e a fé que é gerada em nós, é o suficiente. É o suficiente. Né? Então, quando eu caminho para... Cara, eu preciso de um empréstimo, eu preciso de um socorro, eu preciso de alguma coisa, aí sim eu estou achando que eu não consigo.
Então, tem muita gente que é assim, né? Tem muita gente, e a gente mesmo cai nisso também, né? Eu preciso fazer uma coisa a mais. Poxa, mas o que que falta? O que que tá faltando? Você já não pensou assim, Alisson? O que Sim, que já tá pensei. faltando para a igreja melhorar? O que que tá faltando para essa igreja encher? O que tá faltando para mim ser mais relevante na minha cidade? E aí eu começo a procurar, puxa, e aí que entra o perigo. Eu começo, puxa, mas tá faltando alguma coisa. Eu preciso fazer tal coisa. Aí eu preciso fazer uma live. Eu preciso, eu preciso fazer qualquer coisa, né? Ou seja, eu preciso dar uma mão, eu preciso ajudar. Tá demorando demais esse negócio, né? Daí a velha história de Abraão e quando Deus prometeu um filho, né? Deus disse, você vai ter um filho mesmo. E Deus já, quando fez a promessa, já era velhinho, né? Imagine, não é verdade? Só que a palavra não estava sendo suficiente. E aí surgiu a ideia de quem? Surgiu a ideia de chamar lá a serva, né? E aí entra Ismael na jogada, na verdade. Por quê? Porque não era suficiente. Ou seja, porque quando a gente está nervoso, desesperado, é porque a palavra de Deus, a promessa da palavra de Deus não está sendo suficiente, né? Quando você, aí esse termo é suficiente, né? Suficiência, ou seja, é totalmente poderoso, totalmente, né, maravilhoso, totalmente capaz. O que eu e você temos é capaz, né? Eu sei que tem aí nos vendo aí várias pessoas que são empresárias, né? O que nós temos é suficiente para vencer, é o suficiente para fazer algo extraordinário, né? É suficiente, né? É suficiente, né? Pregando também domingo na minha igreja, falei sobre aquele momento que Adão e Eva é corrigido ali por Deus, aquela coisa toda, né? E Deus fala para a serpente, você, serpente, vai arrastejar e comer o pó você vai se alimentar do pó da terra. Ou seja, Jesus de cara já definiu a derrota de Satanás. Jesus de cara já definiu a derrota daquele que nos enganou, Adão e Eva, e que nos engana, né? Essa derrota das trevas já está definida. Já está definida. Já está definida. E a Bíblia diz o quê? Que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E ele feriria o calcanhar. Alessandro, é para glorificar em pé. O Aleluia. máximo que o diabo pode fazer é picar teu calcanhar. Ô, glória. É o máximo que ele pode fazer. Quando você está chorando desesperado, como se tivesse caído o mundo, você só levou uma picada no calcanhar. Né? Porque a Bíblia diz que a unção que desce pela cabeça escorre pela barba. Você tem uma barbona, eu não tenho barba bonita sua aí, né? O óleo desce, escorre pela barba e vai até o quê? O texto diz lá em Salmo 133, vai até a orla das vestes, não é verdade? A Uhum. única coisa, olha só que interessante isso, é um mistério aí. A única parte que não é coberta do corpo é o pé, né? Verdade. Ou seja, o pé, ele está livre para poder pisar na terra. O pé não é coberto pelas vestes. Olha que coisa louca isso. Então, mistério aí. É mistério mesmo, hein? Jesus, a mulher que tocou Jesus lá na orla, tocou aonde? Na orla da veste. Mas o pé, olha que coisa tremenda. O pé está sem a cobertura da roupa, né? E Jesus disse: o seu pé vai pisar a cabeça da serpente. E o que é a picada no calcanhar? A picada no calcanhar é aquela febre que você fica, eu fico, é aquele problema financeiro que eu e você passamos, é aquela pessoa na igreja aquelas intrigas dentro da igreja, que um irmão briga com o outro e você, como pastor, tem que resolver, né? Isso é picada no calcanhar, né? Olha só, né? Isso é para glorificar em pé, não é verdade? Ou seja, o que nós temos é suficiente. Nós precisamos crer nisso. E Jesus disse para os discípulos: ei, por que vocês me acordaram? Eu já não durmo muito, eu já tenho que, né? Estou o tempo todo aqui e agora vocês vão me acordar a hora que eu consigo pegar no sono. Aproveitei o balanço da água ali, né, para dar uma cochilada. Por quê? Porque a palavra que Deus tem para nós é o suficiente. Né? É o suficiente. Então é interessante isso, né, Alessandro? É verdade.
né? Que tremendo, pastor. Que benção. É. Então Eu fico eu pensando, fala. eu fico pensando aí nessa passagem aí, né, da tempestade no barco ali, que Jesus, ele é o nosso modelo, né, a ser seguido, e ali no meio da tempestade, Jesus estava dormindo. Eu acho que Jesus ia ficar muito feliz se eles pegassem cada um deles o travesseirinho e Aham. descessem ele lá Boa. embaixo e Durmam também, né? dormissem com ele, né, um soninho, É, é. né? É interessante, né? É interessante. O texto, eu estava lendo aqui, diz assim: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Olha só que interessante. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Primeiro ele fala: permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Ou seja, creia em mim, se plugue em mim, se conecte comigo, né? E eu estarei com vocês. Ou seja, é tremendo isso, né? A Bíblia diz, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui salva a ideia não só da salvação da alma, mas da salvação de problemas, salvação de lutas. E a Bíblia também diz um outro texto que eu amo, ele diz assim: aquele que crê em mim não será confundido. Que significa ser confundido? Ah, eu criei, mas não deu certo. Eu acreditei, mas não funcionou. Eu declarei, mas ser confundido é ser enganado. Eu tentei fazer uma coisa que não dá certo. Eu fui na tua e me dei mal. A Bíblia diz: quem crê em Jesus não será confundido. E o texto diz assim: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Ou seja, não tem, é impossível dar fruto sem a suficiência de Jesus. Aí entra o perigo aí, né? Mas é aquilo que a pessoa produziu? Produziu na carne, produziu na alma. Não é de Meu Deus. Deus. Não é de Deus. Se você produziu algo crendo que Jesus não é suficiente, é claro que você nunca vai afirmar uma coisa dessa. Mas as atitudes que você tem mostram isso. Se você produziu algo aonde e esse algo você tirou forças, você tirou subsídios, não de Jesus, certamente você fez na carne, porque o texto diz: não tem como dar fruto se não permanecer em mim. Então esse fruto que você está dando ainda é meu, não tem nada a ver comigo, não me confunda, não me misture nesse troço aí, não. Meu Sabe? Não, Deus. sabe, eu te amo, eu dei minha vida por você, mas essa a obra que você fez aí não é minha, não. É aquela história que o pastor Pio, né, ele fala bastante, né? Quando Deus chegou para Abraão e fala assim: Abraão, sacrifica o teu único filho. Mas nessa época, Abraão tinha 2 filhos. Como assim, sacrifica o teu único filho? Deus estava dizendo que Ismael não era filho dele? Deus estava dizendo que Ismael não era filho de Deus? Né? Não era filho de Abraão? E aí o Pio tem uma conclusão interessantíssima. Ele fala assim, né? Que Deus só considera seu aquilo que ele te deu. Meu Deus. Isso é muito forte, Né? hein? Deus só considera teu aquilo que ele te Uau. deu. Às vezes Deus olha para você e fala assim: oh, cara, essa faculdade, esse carro aí não é meu, não é teu, não. Não fui eu que te dei. Né? Não fui eu que te É, dei. Deus só considera teu aquilo que ele te deu. Tudo que você faz, tudo que você realiza, né? Tudo. Eita, só um pouquinho. Epa, peraí, só um pouquinho. Travou aqui. Travou não? travou aqui, travou. Hã? Pra mim travou aqui. Peraí, eu tenho que sair aqui. É porque quando entra uma notificação aqui, eu me travo o negócio. Era Tá, só um pouquinho. Eu pastor. vou sair e vou voltar, tá? Entrei novamente e que tá bem esse nosso bate-papo aí. Aleluia. Vamos esperar aí, pastor Papo entrar novamente. Temos aí no bate-papo. Jesus é suficiente. Isso é tremendo. Aí, vamos ver aqui. O pastor está entrando. Deus considera teu tudo aquilo que ele te dá. Tremendo. Oi? Apareceu de volta? Opa, temos aí, temos conectado. Desculpa, queridos.
Deus só considera teu aquilo que ele te deu, né? Então, quantas vezes aquilo que você está fazendo, produzindo, Deus olha e fala, não sei o que você está falando. Não entendo isso, né? Não entendo isso. Né? E quando Deus dá aquele problema com a mãe de Ismael, né? E, enfim, aquele problema ali com Isaac, Ismael, e Deus fala assim, olha, manda embora esse menino. Sabe, você não tem que, isso aí está atrapalhando você, né? Ou seja, muitas vezes aquilo que você realiza e não é fruto da suficiência de Jesus na minha vida, só, aí volta lá no começo que você falou, né? Obras mortas. O que é obras mortas? Tudo aquilo que não nasce da fé. Tudo aquilo que você produz que não nasceu da fé é obra morta. Né? E o fé na suficiência de Jesus. Né? Suficiência de Jesus. Então, a hora que a coisa aperta, a hora que a coisa encrenca, a hora que a coisa dá errado, o que acontece? Nós precisamos crer em Jesus. Né? Agora, quando a coisa aperta e eu dou um jeitinho, quando a coisa aperta e eu faço no braço, quando a coisa aperta e eu venço, né? Sabe, isso aí não funciona. Né? Jesus está lá no Getsêmani, chegam os soldados para prender Jesus, Pedro saca da espada, corta a orelha do Malco, e aí tem um dos evangelhos que diz assim, um dos evangelhos diz assim, mete a espada na bainha. Aquele que vive pela espada morrerá. Ou seja, se você pauta a sua vida fora da suficiência que é Jesus, aquilo que você está usando para sustentar o teu ministério, aquilo que você está usando para sustentar a tua empresa, aquilo que você está usando como arma, como ferramenta, que não é fruto da suficiência de Jesus, aquilo vai matar você. Meu Deus. Por favor, entenda, não estou falando de perder salvação, não estou falando nada disso. Mas eu estou falando de as ferramentas que você usa, que não são ferramentas dadas pela suficiência de Jesus, aquilo vai trazer problema para você. Aquilo vai trazer dor de cabeça. Né? Aquilo vai trazer dor de cabeça. Até hoje, né, Israel, né, até hoje sofre, né, lá o relacionamento. Estou falando mal de nenhum árabe aqui, né? Mas até hoje existe uma dificuldade grande que é fruto disso, né? Fruto disso, né? Então, realmente, a suficiência, né? A graça de Deus, né? Que nos é dada, ofertada. A graça é uma oferta. Deus nos ofertou tudo que é necessário em Cristo Jesus. Tudo que precisamos está em Cristo Jesus e tudo que precisamos é pela fé. Né? É pela fé. Somente pela fé. Né? Então, quando a gente tenta agir e não é fruto da fé, não é fruto de revelação, é encrenca. É encrenca, né? De novo, né? O texto que nós colocamos hoje. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Ou seja, tudo é dele. Ou seja, a origem do que eu tenho, propósito, revelação, recursos, capacidade é dele. É por ele, né? Ou seja, eu faço nele, ligado a ele, vem dele e é para ele. Ou seja, a glória é para ele. Ouvindo um irmão agora há pouco falando, ele estava dizendo o seguinte, né? Como que eu sei que eu estou andando no Espírito de Deus? Como é que eu sei que eu estou andando no Espírito Santo? Como é que eu sei? A Bíblia diz que o Espírito Santo glorifica a Jesus. Se tudo que você faz glorifica Jesus, isso é de Deus, né? Isso é de Deus. Isso é a prova de que você está andando no Espírito. Porque o Espírito Santo glorifica a Cristo, glorifica a Jesus. Glorifica a suficiência que é Jesus. Né? Então é maravilhoso, não é verdade? Meu Deus, tremendo. Pastor, lembra, o texto aqui, eu acho muito interessante esse texto aqui que nós pegamos, João 15, 5, onde Jesus diz ali, né? Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada pode.
fazer. Então, esse dá muito fruto, ele é muito importante. Aham, Porque fala da natureza, né? Fala daquilo que frutifica, fala daquilo que você... Não é pela tua força, aham, mas é o natural. Né? Você frutifica. É aquela velha pergunta, o que a gente já viu né, o nosso pastor falar, o pastor Pio, né? A laranjeira, ela dá laranja. Né? Ela produz laranja porque é a natureza dela. Então, é é. automático. Você não precisa estar dizendo para a laranjeira, Faz ó, você tem que parte dar dela, né? laranja, você tem que dar laranja. Não. É a natureza dela, ela frutifica. Esse frutificar são as obras vivas. Eu poderia entender dessa maneira, pastor, como as obras vivas, essa frutificação. E aí entra o quê? Aí entra a minha devoção, aí entra o meu amor a Jesus, aí entra Uhum, as boas obras, aí entra o meu jejum, aí entra a minha aham, leitura, aí entra a vida de oração, que é não fazer por uma regra, não fazer por uma religião, não fazer para querer ajudar Jesus, mas fazer porque, como eu estou nele, eu frutifico, aham, né? Eu deixo fluir aquilo que ele, que é o cabeça, né, aham, dá ordem para o corpo, né, fazer então, né? E isso uhum, aqui é frutificar, é fazer porque agora eu sou filho, é fazer porque eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. aham, Eu já não confio mais na minha força, no meu método, nas minhas estratégias, mas eu frutifico. E aí sim, aí aham, dentro dessa frutificação, aí entra aquilo que o senhor colocou aí, né? Eu faço aquilo que ele me pede, eu aham. caminho dentro do propósito dele, né? Entendi. Eu não sou levado por ondas, por ventos, por às Aham. vezes aquilo que alguém me induz a fazer, mas eu faço aquilo que realmente existe uma É verdade. convicção, existe uma direção de Deus sobre a minha vida Aham, e eu confio, né, na obra de Jesus. Eu entendo que tudo é através de Jesus, né? Tudo é Jesus. é. Não é o método, não é a minha religião, não é. É aquilo que a gente fala. A gente sempre aprendeu dentro da religião, dentro da lei, a fazer algo. Aham, E aí, de aham, repente, eu não sei se existe uma diferença, pastor, entre fazer e frutificar. De uhum. repente, isso pode nos esclarecer isso. Porque a gente aprendeu dentro da religião a fazer algo, né? Aliás, todas as religiões nos dizem, ó, você tem que fazer algo, né? Ou para essa entidade, ou para esse santo, enfim. Toda religião Aham, nos ensina a fazer algo. E aí, a gente vem para Jesus e a gente quer fazer. aham. Existe uma diferença entre fazer e frutificar? Eu vejo assim, né? Quando o texto diz ali, né, que aquele que está em mim dá muito fruto, né? E a primeira coisa que eu vejo é o seguinte: nós temos que entender aquelas três bolinhas do Pastor Pio, lembra das três bolinhas? Sim. Espírito, alma e corpo, né? Ou seja, quando esse texto está falando estar em mim, ele está falando no conceito espiritual, não no conceito emocional, alma e corpo, né? Ou seja, Sim. espiritualmente, por que você estava falando? Você falou da laranjeira. Então é natural para a laranjeira dar laranja. Ela não se esforça para dar laranja. O que eu quero dizer com isso? O teu espírito nunca vai se esforçar para frutificar. O esforço não está no nosso espírito. O esforço O e a Espírito está pronto, né? retenção, o espírito está pronto. O seu espírito está constantemente frutificando. A questão toda é que a tua alma impede, o teu corpo impede. Né? Então, a questão toda é, nós frutificamos no nosso espírito, mas aí a alma vai aparecer o medo, vai aparecer a dúvida, vai aparecer a própria, os sentimentos dela, para esse eu não quero, agora eu não quero, estou cansado, estou com sono, não entendo, o meu raciocínio não compreende isso, e ele abafa, ele abafa. Eu estava lendo, eu tenho estudado o livro de Romanos, eu estou no capítulo 1 ainda, né? Estou lá no, Meu estudando Deus. Romanos, e ele está dizendo o seguinte, tem um texto lá que fala assim, né? É, em Romanos 1, ele diz assim, as pessoas, deixa eu ver se eu lembro, o texto diz assim, e as pessoas
retém a verdade. Está falando das pessoas que estão vivendo na injustiça. E eles retêm a verdade. E tem outro termo que eu estou esquecendo aqui. Eles retêm a verdade. Eu fui ver essa palavra retém. Essa palavra reter é deixar de acontecer. Estudando a palavra, eu achei fantástico, que diz assim, sabe quando você tem o acelerador do carro? Imagina o acelerador do teu carro, no teu pé ali, ou na mão, na moto. Aquilo tem digamos que você está dirigindo uma Ferrari, né? Uma Ferrari. Ou seja, qualquer pisadinha que você dá, aquilo tem um poder violento, né? Ou seja, ela vai de 0 a 100 não sei quantos segundos. Só que o teu pé, ele retém o poder da velocidade. Olha que coisa interessante. O seu pé tem medo de correr. Aliás, você tem medo de correr e o seu pé não pisa muito no acelerador. Você não tem coragem de dar mais gás. Por quê? Porque você tem medo, você acha que não sabe controlar o carro. Imagine o volume de um som no carro, o volume, né? Ou seja, você tem condições de aumentar o volume, mas você retém a potência. Não sei se você está me entendendo. Você retém a potência. Então, por que eu estou dizendo isso? Lá no teu espírito, você tem uma Ferrari. Você é uma Ferrari. Lá no nosso espírito, nós somos uma Ferrari. Mas a nossa alma é que controla o acelerador. O nosso corpo controla o acelerador. Meu Deus. Né? E o texto diz lá, e retém a verdade de Deus. E ali o texto está dizendo o seguinte, a pessoa que anda na injustiça, a pessoa que não entende Deus, a pessoa que não aceita Deus, pessoas que ficam questionando, essas pessoas, elas não entram e não deixam os outros entrar. Olha que coisa interessante. E eles retêm. Né? Eu ouvi numa conversa essa semana, uma pessoa disse, eu não quero que você ouça esse pessoal pregando, eu não quero que me mande essa mensagem, e eu não quero que me mande também para minha esposa. Eu não quero ouvir esse negócio mais. Ou seja, ele não quer para ele, e está retendo para os outros. Sim. Meu né? Deus. Mas essa pessoa é uma abençoada, é uma pessoa tremenda. Conheço, né? Estou falando de alguém que eu conheço bastante. Essa pessoa, no espírito dela, é 100%. O espírito dela está frutificando, mas a alma, a mágoa, o orgulho, a inveja, retém. Retém o que Deus está ministrando lá no seu espírito. Então eu vejo nesse texto, está dizendo quando ele diz assim, né? É aquele que permanece em mim, está falando do espírito. Deus não está falando com a tua alma. Deus não está falando com o teu corpo. Esse permanecer não é permanecer na igreja. Não é permanecer no monte orando. Não é permanecer jejuando. É o teu espírito conectado. E aí a sua alma se render ao que Deus está falando, ao que Deus está dizendo. E aí a sua alma obedecer o teu espírito. Quando a gente fala de obediência, né? A gente fala, qual é a verdadeira obediência? É a nossa alma e o nosso corpo obedecer o nosso espírito. Então, por exemplo, voltando à ideia do tempestade, lá do tempestade no mar, lá, né? Na verdade, o espírito dos discípulos estava exatamente igual a Jesus, dormindo no travesseiro. Mas a alma deles estava vendo o vento, estava vendo a tempestade, né? Talvez o corpo estava cansado, já deviam ter remado contra a tempestade, imagina o cansaço físico que não estava. Só que a alma é tão forte, a tristeza, a mágoa, a dúvida, a religiosidade, o corpo também é tão forte, que ele freia, ele impede o teu pé de pisar no acelerador. Né? Então, eu vejo assim, esse fazer, você falou sobre frutificar e fazer, né? Esse fazer precisa ser o resultado daquilo que está no teu espírito em concordância com a tua alma e com o teu corpo.
Agora, quando o fazer é somente da alma e do corpo, é obra morta. Uhum. Por quê? Porque a alma, ela fez não porque o espírito mandou. Ela está fazendo algo que não nasceu do espírito, nasceu na própria alma. Cara, eu estou pregando bem para a plateia elogiar, estou pregando bem para minha igreja encher, porque eu quero uma igreja cheia, eu quero uma igreja lotada. Mas é a alma do pastor que está querendo a igreja cheia. Não é algo que está lá dentro do espírito. Lá na Bíblia diz assim, e Jesus se teve compaixão e fez uma cura, fez um milagre, fez qualquer coisa que, quando é usado esse termo. Aonde nasceu essa compaixão de Jesus? Lá no espírito dele. Lá no espírito dele. Né? Lá no espírito dele. O pessoal fala aquele texto, né? Esses dias eu ouvi um cara falando, Jesus chorou porque viu Lázaro, né, morto, viu? Não, não tem como, né? Jesus sabia, a Bíblia diz que Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar. Sim. Sabe, Jesus não andava pela alma dele. Ele não iria chorar porque Lázaro, o amigo dele, está morto. Né? É verdade. Ele chorou por quê? Ele chorou pela incredulidade. Sabe, ele falou várias vezes, né? Ele falou lá, ele vai ressuscitar. Não, eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Não estou falando do último dia, estou falando de agora. Ele vai ressuscitar. É uma coisa agora. Ei, você não vai pegar o coronavírus. Alguém diz aleluia aí. Aleluia. Você não vai pegar o coronavírus, você não vai pegar esse troço. Cara, você que tem uma empresa, essa crise não vai afetar você. Não vai. Estava conversando com um irmão ontem. Estava conversando com 2 irmãos, uma semana passada e um ontem. O mês de março e abril, eles bateram recorde de venda. Aleluia, olha aí. Bateram recorde de venda. Que maravilha, hein? Bateram recorde. Ele falou, pastor, eu nunca vendi tanto. Aí você fica pensando, essa conta não fecha, não é possível. Né? Não fecha essa conta, não dá para entender isso. Mas o cara tá ali. Uma das coisas que ele falou para os funcionários da empresa dele, simples, né? Simples. Pare de assistir televisão. Meu Deus. Para de ficar ouvindo quantos morreram, quantos não morreram, quantos ficaram doentes. Isso aí vai matar tua fé. Isso aí vai enfraquecer tua fé. Pare de olhar isso. Eu não estou dizendo que a gente não se importa com quem está doente, não se importa com quem está morrendo. Claro que sim. Né? Eu acho que se existe alguém que se importa é a igreja. A igreja é a que mais se importa. Agora as pessoas estão todas aí cheias de humanismo. Porque estão morrendo, estão morrendo. Mas quando ninguém estava morrendo, não estava fazendo nada. Quantos estão morrendo de dengue? Quantos estão morrendo de acidente de carro? Quantos estão morrendo de câncer? E aí você não ouvia isso. Agora, sabe por que as pessoas não ficam com medo porque tem gente morrendo de câncer? Sabe por que as pessoas não ficam com medo porque estão morrendo de acidente de trânsito? Não sei aí, Rio Grande do Sul, no Paraná, tem uma multidão de gente morrendo de dengue. Sim. Mas por que ninguém tem medo de dengue? Sabe por quê? É simples. O jornal não noticia dengue. É verdade. Você está ouvindo o que mata a tua fé. Meu Deus. E tem gente que ainda vai para a igreja e ouve também coisa que mata a fé. Meu Deus. Não dá para entender, eu não consigo entender crente com medo. Meu Deus. Cara, crente com medo, tem gente que está com medo de ficar doente. Não vou na igreja. Eu não vou na igreja, não vou na igreja, não é porque não vai na igreja. Não vai na igreja, mas pega ônibus. Vai na igreja, mas vai no mercado fazer compra no meio daquela multidão lá. E aí você acha que na igreja você vai pegar o vírus. Pelo amor de Deus, né? Sabe, a gente olha as pessoas, né? Meu irmão, Jesus é suficiente. Aleluia. Oh, meu Deus, né? O que você acha? Alessandro, vamos vender uma máscara, não? Vamos fazer máscara, nós dois, não? Você vende aí, eu vendo aqui. A gente escreve assim na feira máscara, assim, ó, Jesus é o suficiente. Fica bom, né? Meu Deus. Não, mas tem gente que vai achar que é a máscara que tem poder, daí vai comprar porque é a máscara ungida. Não, deixa pra lá. Máscara ungida. Então, a gente faz de tudo. Mas, enfim, sabe, Jesus é suficiente.
Jesus é suficiente. Não é verdade? É verdade. Sabe? Então Jesus. eu vejo, né? É isso aí. Ou a gente crê ou estamos brincando, né? Ou a gente crê ou estamos brincando de. Eu gosto também você estava falando de Jesus o suficiente, né? Jesus chega para aquele, aliás, aquele jovem rico chega para Jesus. Como é que tá o tempo aí? Não sei se tem que acabar aí, não pode dar mais de uma hora, né? Não, tem que apertar no Temos, ao vivo ali, aperta no ao vivo ali, aqui aparece a hora. Tá vendo o temos 15 vermelhinho ao minutos, eu vivo? acho. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Ao vivo para essa hora. Vamos ver aqui, não sei como é que é. Ah, aí, ó. Temos 45 minutos agora, 15 minutinhos. Só falta 15. Não perde a gravação, hein? É o filho pródigo, né? O filho pródigo não, o jovem rico. O jovem rico, ele perguntou para Jesus, o que eu faço? Olha aí, o que eu faço para herdar a salvação? E aí Jesus fala, cumpre a lei, ué. Faz isso, conforme a lei diz. Ah, mas isso eu já faço. Né? Ou seja, a lei não é suficiente. Isso aí que eu já faço não tem sido suficiente. E aí Jesus fala assim, então faz o seguinte, vende tudo que você tem. Né? Abra mão daquilo que torna você, dá segurança para você, o teu dinheiro. E segue-me. Seguinte, abre mão daquilo que te dá suficiência. E fique comigo que sou suficiente. Uau, tremendo. Né? A lei é suficiente. A lei é insuficiente. Subir no monte é insuficiente. Meu Sabe? Deus. Você achar que dizimar para você vai ficar rico é insuficiente. Existe até bênção nessas coisas, né? Mas isso é insuficiente. São obras que acabam, são obras que, né? Mas Jesus diz o seguinte: segue-me. Esse segue-me aqui não é me siga fazendo obras. Esse aqui me segue é o texto de João 15. Permaneça em mim e dará fruto. Esse Entender. segue não é segue-me no sentido de é a árvore plantada junto a correntes, né, de águas, cujo Meu a Deus. raiz toca as águas e ele dá fruto, e fruto em abundância. Né? Isso é segue-me. Segue-me mantenha-se na seiva, mantenha-se alimentado da seiva. Eu sou o suficiente. Eu sou o suficiente. Né? Jesus estava mostrando para esse jovem rico Uau. a sua religiosidade não te salvou, a sua religiosidade não te dá paz, a sua religiosidade não te dá satisfação. Você tem dúvida se você é salvo ou não. Você tem dúvida se vai pegar o vírus ou não. Você tem dúvida se a sua empresa vai prosperar ou não. Né? Ou seja, a tua religiosidade, tudo que você fez até agora, não é suficiente. Meu Deus. E o teu dinheiro também não é suficiente. Né? Você tem uma empresa boa, você é rico, você tem herança, mas ainda você está aqui pedindo para mim algo. Porque essas coisas não têm sido suficientes. E aí Jesus então oferece. Abre mão desse negócio aí, cara. Abre Meu mão. Deus. E grude em mim. Conecte, né? Conecte em mim. Fica conectado a mim. Que tremendo, hein? Ah, e aí o seguinte. Eu não sei, sabe... O maior fruto, Alessandro, é a paz. O maior fruto é a paz. Né? Uma vez eu ouvi o pastor Pio falar algo interessante. Sabe quando você termina um culto, ou quando você fecha a porta da tua empresa e vai embora, e quando você deita a cabeça no seu travesseiro e você está em paz? É isso aí. Aleluia. É isso aí. Lá dentro de você tem uma alegria. Né? Tivemos um bate-papo esses tempos aí com o Pio, né? O Pio nos chamou lá na chácara. Fomos lá na chácara lá esses dias. Passamos uns 4 dias juntos lá e ele estava dizendo para nós lá. Ele falou assim, lá no fundo, se vocês olhar bem lá no fundo do seu espírito, do seu coração, lá dentro de você, no mais profundo,
você vai encontrar uma paz, não vai? Uma alegria. Cara, agora, se você olhar na superfície, é dor, é medo, é raiva, sabe? É desespero. Mas lá dentro tem algo dizendo para você, ei, tá tudo bem. Ei, tá tudo certo. Ei, você vai sair dessa. Ei, você vai sair melhor. Verdade. Ei, ei, esquece o que estão falando. Para de olhar o vento, para de assistir a Globo, para de assistir esse jornal lixo que tem por aí. Sabe? Não dá. Está evidente hoje no Brasil. Não está evidente no Brasil. Não dá mais para confiar na mídia. Não dá mais. Extremamente tendenciosas para A ou para B. Tendenciosas para aquilo que a gente gosta ou tendenciosas para aquilo que eles não que a gente não gosta. Eu não sei se a notícia é para realmente dar notícia ou se é para A, para B, para C. A única coisa que temos garantia que é verdade é a Bíblia. Aleluia. Céus e terra passarão, mas as tuas palavras não passarão. A suficiência da palavra, a suficiência da palavra de Deus, a suficiência da revelação. É isso aí. É um tema lindo que você escolheu, viu? Jesus é suficiente. Lindo. Não é verdade? Pastor, antes de nós aqui encerrar, que temos 9 minutos, eu só queria ler um texto aqui para nós encerrar, de repente, batendo papo aí sobre esse texto aqui. E aí o senhor faz uma oração e abençoando a gente aí. Claro. Abençoando o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que vai nos assistir aí. Estão vendo um monte de gente da minha igreja aí, estão ali me assistindo. Um abraço para todo mundo aí. Tem um texto aí que mostra, eu acho que é muito importante nós ler dentro desse tema, a suficiência de Jesus, que é João 6, versículo 28. João 6, versículo 28. Diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos? Né? Aí entra dentro daquele assunto, né? O que vamos fazer, né? O que faremos para executarmos a obra de Deus? Né? Não é o que todo mundo, né? A gente chega, conhece Jesus e agora a pergunta é, pastor, o que eu tenho que fazer? Né? Eu quero fazer a obra de Deus. Né? Foi essa a pergunta deles. Né? O que faremos para executarmos a obra de Deus? Agora olha só a resposta de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Fechou. Quando eu vejo assim, eu consigo ver que quando eles falam assim, diga-lhes, né, Jesus, o que nós temos que fazer para fazer a obra de Deus? Parece que alguns pegaram já um caderno, alguns já pegaram uma lista, alguns já pegaram papel e caneta. Vamos anotar tudo que ele disser, porque nós queremos fazer tudo certinho, né, para fazermos a obra de Deus, né? E aí Jesus diz assim, olha, a obra de Deus é que vocês creiam naquele a quem ele enviou. Se você crê naquele que ele enviou, pronto. Acabou. É suficiente. E parece que é pouco, né? Não, é só crer então. É só crer. Não. É fazer, realizar, trabalhar, descansar, através da fé nele. Uau! Isso aí. Porque a gente vai fazer muita coisa. E vai mesmo. Né? Vai fazer mesmo. Jesus disse, meu pai trabalha, eu trabalho também. E se Jesus trabalha e nosso pai trabalha, nós vamos trabalhar também. Agora, é trabalhar a partir da fé no Filho de Deus. Aí fechou. Aí é ligado na videira. E aí dá fruto. Né? Então é isso aí. Essa é a obra. Né? Porque às vezes a gente... É bem isso, né? Não é o suficiente. Quando você acha que aquilo que você está fazendo não é o suficiente, olha, cuidado, pode ser que você esteja fazendo no braço. Né? Então precisamos crer. Né? E pastor, a gente vê aí o apóstolo Paulo, né? Ele diz assim, por causa do zelo eu persegui a igreja. Então, como é importante a gente entender a suficiência de Jesus e daqui a pouquinho a gente parar e analisar o que a gente está fazendo e fazer
recalcular a rota, né? Poxa, será que o Exatamente. que eu estou fazendo é aquilo que Deus quer que eu faça? Será que eu estou frutificando? Eu estou fazendo algo no meu braço? Porque zelo sem entendimento é obra morta, né? Você fazer algo por fazer, você fazer algo porque alguém mandou você fazer. Agora, Aham. quando a gente vê o apóstolo Paulo, depois que ele teve um encontro, né, com Jesus, e agora ele entende que Jesus é suficiente, nossa, Fechou, nossa, né? é É outra vida. tremendo. É outra vida. É outra vida, né? Então precisamos ter essa paz, né? Essa paz e esse vínculo. Você falou, e como é que eu vou saber, né? Fazer essa reflexão. Olha, falo, não falo, falo, não falo, Fala, né? Rapaz, se uma pessoa tiver a prática do fechar o quarto e orar, não tem, não tem por que falar, faça reflexão. Quem tem uma vida de intimidade com Deus, no sentido de oração, de a sós com Deus, essa reflexão é feita. Essa reflexão sempre existe. E sempre você vai olhar, puxa, isso não está legal. É porque você está diante do Senhor, ele vai revelar para você, ó, isso foi da carne, isso é bife. Não, isso é do espírito, né? Segue aí, vai embora. É isso que é legal. Mas é isso aí. Vamos orar então? Não sei como é que vamos está orar, o tempo pastor. aí. Vamos orar então. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do Alessandro, a igreja aí em Carazinho, a igreja aí no Rio Grande do Sul. Pai, eu quero agradecer também, Deus, tantas pessoas que estão nos vendo agora aí. Eu vi aqui, Deus, pessoas lá no México, Deus. Tá lá o Heleno, pessoas de outros estados. Pai. Deus, obrigado, outras cidades. Pessoas aqui da Fazenda, aqui de Curitiba. Deus, obrigado. Deus, Santa Catarina. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado tantas coisas. Pai, eu quero liberar uma palavra de bênção, de continuarem abençoados, revelação da palavra, paz no seu coração, em nome de Jesus. Se alguém está doente, cura. Se alguém precisa de um milagre financeiro, milagre. Liberamos, Pai, o recurso financeiro, material, espiritual, em nome de Jesus. Liberamos uma palavra de salvação, da graça de Deus, do poder de Deus sobre cada vida, cada família, cada casa, em nome de Jesus. Amém. 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 Um abraço aí para Pastor, todo mundo aí. Obrigado para você, Alessandro. Um abraço para a família, para a igreja. amém. Obrigado, hein, pastor, por compartilhar Ah, aí mais um pouco da. se falar, tem Minas Gerais aí também. O Tércio está nos vendo. Opa, amém. Que bênção, né? Glória a É Deus. isso. Obrigadão, viu, pelo carinho, pelo amor aí que Gratidão. você esteve conosco aí e por Uhum. compartilhar aí essas Uhum. pérolas preciosas aí que a gente Ó, pode. esse Silvio que apareceu aí foi curado da Covid, ó. Oh, aleluia! Que bênção! Bernardo, ó, vai vendo a gente. Aleluia. Que bênção, hein? Obrigado, viu? Um grande Pastor, abraço. obrigadão, viu? Grande abraço aí. Tamo junto. Até a próxima. Amém. Vamos ver mais aí. Deus abençoe todos. Boa noite, tá? Amém. Boa noite.